Jesus, em Mateus 10, do 34 a 39, já chegou nos avisando que quando a gente fosse lidar com o reino de Deus, o que é isso? Com o Evangelho, com a novidade de vida que Ele em pessoa queria nos trazer, nós iríamos enfrentar uma grande resistência porque não faz parte do coração humano amar a Boa Nova, amar o Evangelho. E aí ele chega trazendo situações bem conflitantes para um ser humano que vive do mínimo do bom senso. Ele vai dizer, olha, não pensem que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Não é que ele veio trazer espada, é porque a presença dele causa guerra, causa conflito. Mas guerra e conflito por causa de quê? Porque os seres humanos são profundamente religiosos, mas os seres humanos odeiam que o Deus, Criador de todas as coisas, se manifeste a eles. Eles logo têm uma reação odiosa. Daí Jesus, Deus em pessoa, dizer que ao se falar dele, ao se viver por ele, ao se desejá-lo, automaticamente, inexoravelmente, inerentemente se causa um conflito. Ele vai dizer, então eu não vim trazer paz à terra. Eu sou da paz, eu sou o príncipe da paz, mas a terra olha para mim com resistência. A terra, as pessoas, o mundo, a criação dos homens, a cultura, a política, a religião me olham como ameaça. E cientificizam isso tudo, colocam todas as argumentações possíveis. Mas quando as argumentações não são possíveis, eles vão usar a força mesmo. Então, espada. E aí ele continuou, pois vim causar divisão entre o pai e o seu filho, entre a nora e a sua sogra, de maneira que os inimigos do homem serão da sua própria casa. Tudo está em Mateus 10, 34 a 19. E aí, ele diz, não se façam de rogados, porque a verdade é que aquele que amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Porque se de um lado a boa nova traz resistência ao coração do homem, você se omitir por causa dessa resistência é não ser digno do Senhor, disse Jesus. Ele vai dizer, olha, os inimigos do homem serão da sua própria casa, mas quem fizer o papel de bom moço, do politicamente correto, não, tem autoridade, tem o pastor, papai, mamãe, vou obedecê-los. Não, o princípio eterno é, importa-nos antes obedecer a Deus do que aos seres humanos, disse Pedro ao sumo sacerdote. Mas quem transforma a verdade em mentira, adorando a criatura, pai, sacerdote, pastor, etc., em lugar do Criador, ele vai dizer, olha, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem não toma sua cruz e me segue, quem não faz isso também não é digno de mim. Quem, porém, perde a sua vida por minha causa, vai encontrá-la. Isso tudo está nesse trecho que eu estou citando para você. Quem perde a sua vida por minha causa vai encontrar essa vida. Porque você perder a sua dignidade aparentemente, e por causa do Evangelho, vai trazer, na verdade, a questão da semeadura. Você semeou, e aí você vai colher os frutos do Evangelho, que aparentemente não tem importância nenhuma. Jesus disse isso. E por que eu me lembrei disso? Porque a gente tem essa experiência aqui com Gideão. Nós estamos falando aí das 3 experiências que Gideão teve com Deus antes dele partir para a derrota com os midianitas. E para isso você precisa ver os vídeos anteriores. Mas aqui, de primeiro, o anjo do Senhor, que é Jesus prefigurado, recebeu o sacrifício de Gideão. E agora esse anjo do Senhor, que é Jesus prefigurado, está precisamente em Juízes 6, do 25 até o 35, é o trecho que nós vamos meditar hoje, diz assim, naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Então já começamos aí. Deus em pessoa convida Gideão a afrontar, confrontar e derribar a tradição de papai. Papai estava lá em Israel, né, adorando Baal, fez um poste ídolo que, pelo que o texto descreve, era uma árvore, tinha um altar dedicado a Baal, tinha oferecido um boi, e aí Deus fala assim, sabe o segundo boi? Então, você vai, pega que eu vou dizer o que você vai fazer.
Então, começa-se aí, Deus convidando Gideão a desobedecer aos pais, por um simples fator, ele desobedeceu aos pais, a não ir na tradição. E aí eu estou dizendo que é Deus quem está fazendo isso. Porque ninguém pode pegar essas palavras para usá-las conforme as suas elucubrações. Ah, tá vendo? Esse cara está dizendo que a gente tem que desobedecer pai e mãe. Não, a gente tem que desobedecer pai e mãe. Quando obedecer pai e mãe, se torna algo mais importante do que obedecer a Deus. E aí Deus chega para o Gideão e fala assim, guerreiro, primeiro você vai ter que guerrear contra as suas origens, contra a o seu ninho, as tradições que te trouxeram até aqui. Tem que derribar esses altares. Porque tradição, religiosidade, cientificismo, senso comum, filosofia e etc., isso sem a minha autoridade é rebelião. Né? Essa rebelião é que é como o pecado de feitiçaria, porque você está pegando produtos que as pessoas fizeram e colocando-os no lugar de Deus. Agora aqui não, aqui está Deus em pessoa dizendo para Gideão, vai acabar com as tradições antes de ser o guerreiro, porque eu me revelei a você de maneira graciosa, chupando todo o seu sacrifício, atacando fogo nele, para que você me obedeça. E aí a gente tem o primeiro princípio, né, que a forma sublime de obedecer o pai, no caso aqui de Gideão, ou uma autoridade que você tem medo de desobedecer, é obedecer a Deus. Aí obedecendo a Deus, olha as orientações que Deus dá a Gideão. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo desse baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então tem uma quebra de tradição com um quê de afronta e de deboche. Porque ele está dizendo, olha, você vai derrubar o altar, derribar, né, desconstruir o altar. Vai pegar a árvore também que você cortou, o poste ídolo que você derribou, e vai oferecê-lo, vai colocar lenha, e vai usar essa árvore oferecida a Astarote, que era o poste ídolo, vai oferecê-la a mim. Você imagina a afronta que Gideão estava praticando. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora, ou melhor, o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam, quem fez isso? E perguntando e inquirindo disseram, Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Olha que coisa mais curiosa que a gente vê aqui nesses trechos, né? Uma intensa religiosidade e completa ausência de Deus. Os caras estavam preocupados em defender as religiosidades dele, né? Parece os evangélicos do Brasil falando assim, olha só, estão vituperando os símbolos religiosos, porque o que o Gideão fez aqui foi vituperar símbolos religiosos de cananeus. E aí Deus não está nem aí para nada disso, Deus não está preocupado com o nome dele, Deus não está preocupado se o símbolo foi vituperado, Deus está olhando o que os corações estão derramando, o que está acontecendo. E aqui, olha que coisa mais paradoxal, toda uma luta por religião, só que uma religião com completa ausência de Deus, que estavam preocupados em defender o altar de Baal. E aí Jesus orientou, né? Eu vou sempre te lembrar, é Jesus, porque o anjo do Senhor era Jesus prefigurado. E aí Jesus chega para Gideão, que ainda não sabia que o anjo era Jesus, e fala para ele, faça isso tudo, ofereça. O pessoal ficou enlouquecido, daí aquilo que eu comecei falando, não penseis que vim trazer paz à terra, porque ele fez tudo o que Jesus mandou, obedecendo à suprema autoridade, mas ele trouxe, atraiu para si indignação. Indignação de gente religiosa. Veja se isso não parece com o que está acontecendo nos nossos dias no país, onde a gente luta pela Bíblia, pela tradição, pelos costumes, pela moral, e um monte de imoral lutando pela moral, né? E Deus está longe, aliás, a frase é essa, né? Deus acima de todos, ou seja, Deus está longe, acima, distante de todos, porque o sonho desse Deus que mandou
Gideão derrubar o altar de Baal do papai, é estar dentro de todos, é o Espírito Santo habitando em todos, é nos batizar com o seu Espírito, né? Mas a religião não, a religião quer Deus acima de todos. Deus, o déspota, o tirano, que é tão inseguro que tem que estar acima de todos. Porque a religião tem esse paradoxo, fala tanto de Deus para manter Deus bem distante. E Deus, sabedor disso, neste caso, manda Simeão acabar com essa festinha, ainda que eles fossem interpretar isso como vituperar símbolos religiosos. E aí, versículo 31 é muito engraçado. Porém Joás, o pai de Gideão, disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-los-ei vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Em outras palavras, Baal que lute. O pai de Gideão, embora fosse idólatra, ele acabou entendendo que o filho só estava obedecendo a Deus. Porque ele vai dizer assim: olha, vamos pegar o seu filho, o pessoal vai dizer para ele. Vamos pegar seu filho porque ele derrubou, ele vituperou os nossos símbolos religiosos. Aí o pai de Gideão falou: o quê? Olha, quem for lutar por Baal vai morrer hoje mesmo. Ou seja, bancou o cabo da peste nordestino, né? Vá lutar por Baal que eu lhe lasco a espada na cabeça, abestado. Por quê? Porque Baal não é Deus. Baal que lute, Baal que corra atrás. Ele entendeu a mensagem do filho, né? E aí Gideão passa a ser chamado de Jerubaal. Por que isso? Nós temos aqui mais alguns princípios sobre a verdadeira obediência. O primeiro é que a forma sublime de obedecer ao pai é obedecer a Deus. Todo pai sincero que não é autoritário deveria ter esse sonho. O meu sonho é que meus filhos e minhas filhas obedeçam a Deus. Porque a minha salvação está em que meus filhos obedeçam a Deus. Por que eu vou querer? Não, eu preciso implantar a minha visão, eu preciso fazer tudo o que eu quero. Olha, eu tenho controle sobre a minha casa. Ó, rapaz, você está falando com um homem que aqui eu mando em todo mundo. Não, não quero mandar no coração dos meus filhos, não. Eu quero que eles obedeçam a Deus, porque quando eles obedecerem a Deus, eles vão fazer tudo que papai que obedece a Deus também faz. Então, a verdadeira obediência é obedecer, sobretudo, a Deus. Segundo, desobedecer não é desrespeitar. A gente vai vendo isso quando o Gideão ele tem os seus temores, né? Ele chama 10 homens, ele vai de madrugada, porque ele está assim: puxa vida, eu vou fazer uma coisa que vai afrontar toda uma tradição, então eu preciso ter tato, porque as pessoas confundem. Aqui, ó, você está pensando que obedece a Deus, rapaz. E aí a gente cai naquele outro princípio que é não respeitar autoridades superiores, né? O anjo Miguel, quando foi repreender Satanás acerca do corpo de Moisés, ele falou: o Senhor te repreenda, porque Satanás não presta, mas ele é uma autoridade, ele é um menino mais poderoso do que a gente. Então você precisa repreendê-lo em nome de Jesus, não é repreender em cima da sua imbecilidade de crente, né? Dá-lhe bicuda na cara do cão, eu vou acabar com esse cão, filho do cão capombageira. Isso não é obedecer a Deus, isso é desrespeitar, porque quem obedece a Deus sabe desobedecer os homens ou autoridades inferiores com parcimônia. Eu me lembro uma vez que eu estava numa reunião de autoridades que não entendiam o que estava acontecendo com a gente, e aí uma daquelas autoridades, depois de muitas discussões, se foi Deus que falou, se é Deus que fala, se é Deus que não fala, a gente já sendo visto como satanistas ali por aqueles pastores, e aí no final da reunião, eles, para fazerem uma boa política, falaram assim: eu gostaria que um de vocês orasse. O Alexandre vai orar. Aí eu comecei a orar: Senhor, eu te agradeço por essa reunião, por estar aqui com esses homens. Eu consigo compreender a situação deles, porque talvez se eu estivesse no lugar deles, eu também não entenderia o que estava acontecendo. Aí o pastor que me convidou para orar, ele: vamos parar de orar, vamos parar com essa palhaçada aí. Aí já começou, enxutou as mesas, cadeiras. Ele era tipo o segundo manda-chuva que estava ali naquela reunião, né? Uma reunião só entre nós e pastores, porque Deus tinha falado no culto anterior, e eles não conseguiram aceitar aquilo, porque nessa casa tem sacerdote. Como é que Deus ia falar com jovens sem falar com eles? Essas coisas que autoridades humanas detestam, que foi o que Jesus falou. Olha,
Toda vez que Deus se manifestar como Deus, os mais religiosos se indignarão. E aí o homem ficou bravo, embicudou mesas, cadeiras, chutou porta, blaf, saiu. A reunião acabou assim, com aquele vexame de um homem que se sentiu confrontado com a parcimônia, porque eu não estava ali ironizando com ninguém, eu estava dizendo de verdade para Deus diante deles, que se eu estivesse no lugar deles eu também ficaria confuso. E aí o Gideão, então, na hora que ele precisou desobedecer, ele foi parcimonioso, né? E o terceiro princípio é que quem obedece a Deus mesmo, ainda que não pareça, vai encontrar guarida no Pai. É isso que Jesus disse, olha, quem perder a vida por minha causa, achá-la-á, porque às vezes você está aí no conflito com suas tradições, com suas lideranças, até com seu próprio pai, por causa de algo que Deus te mandou fazer, mas Deus está dizendo, confie, se você está sendo parcimonioso, se você está sendo manso, se você está sendo amoroso no confrontar, confie, porque alguém aí vai entender o que está acontecendo. E o pai de Gideão entendeu, olha, meu filho fez isso, deve ter lá os motivos dele. Uma coisa é certa, quem lutar por Baal morre amanhã. Porque se Baal é Deus, Baal que lute. Jerubaal. Né? E por fim, o problema é que, a gente até viu isso, né? Pessoas caídas, pessoas que não compreendem o amor e a graça do Senhor, elas ficam odientas por a gente estar obedecendo a Deus. E é o que vai acontecer aqui no versículo 33. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Azer e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Até aqui, e amanhã a gente continua na terceira experiência de Simeão, ou de Gideão com Deus. Mas você viu aqui na própria leitura desse trecho, Deus dá ordem para Gideão, e Gideão atrai a fúria dos religiosos e a fúria dos cananeus que precisavam ser salvos através da morte. Essa questão você vai entender nos vídeos anteriores. Vou deixar alguns aí para você procurar. Mas eu te convido a não ter medo de perder a sua vida em Cristo Jesus, perder sua vida nesse sentido de perder a reputação, às vezes perder a herança, perder a compreensão dessas pessoas, porque quem semeia em lágrimas, quem semeia obedecendo ao Senhor, com alegria e com eternidade, ceifará. Foi o que Gideão aprendeu fazendo. É porque vocês não fazem ideia do que é derrubar um pai, um altar de um papai, de toda uma tradição de cananeus que se apossaram da mentalidade do povo de Deus. E você que está tão preocupado com símbolos religiosos, eu te digo, cuidado, que na sua defesa dos símbolos, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Cuidado. Só não foi blasfêmia ainda porque pecado é aquilo que Deus imputa. Então Deus está olhando para as babaquices que você está fazendo e Ele está relevando, porque Ele é o Deus de toda a graça. Mas cuidado nessa persistência para você não se pegar condenando inocentes que estão fazendo o que Deus quer. Viu? Mas isso a gente fala numa outra oportunidade. Que o Senhor te abençoe e que Ele amplie no seu coração essas palavras. No nome de Jesus.